Abra aí a tua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja, porque o livro ele não parou de ser escrito, ele continua sendo escrito através da tua, da minha e da nossa vida. Amém, amado? A história da igreja não acabou ainda não, tá? Ela vai acabar quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aí acabou a história da igreja aqui na terra. Aí então fecha-se o livro de Atos dos Apóstolos, né? Então o livro de Atos dos Apóstolos ele continua sendo escrito nos dias de hoje. Atos 16, 25 e 31. 16, do verso 25 ao 31 apenas. Diz assim a palavra de Deus: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e, imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugidos. Mas Paulo gritou: não faças isso, como nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, vocês e toda a sua casa. Amém? Oremos. Pai amado, nós em nome de Jesus queremos te louvar, Senhor. Te louvar porque verdadeiramente o Senhor se faz valer em nossa vida, Pai. Assim como o Senhor se fez valer na vida de Paulo e de Silas, Senhor, libertando-os dos cárceres, ó Pai, abalando aquele lugar, Senhor meu Deus. Certamente o Senhor continua a libertar homens e mulheres nos dias de hoje, verdadeiramente abalando corações, ó Pai amado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não mudou, Pai Santo. É verdade que nós mudamos, o homem muda. De tempo em tempo o homem muda de querer, de vontade, de desejos, mas a tua vontade ela permanece para sempre, Senhor amado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que a tua palavra, Senhor, venha trazer luz aos nossos corações, ó Pai. Venha falar conosco, ó Pai, através deste evento, através desta história que está registrada na tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, essa história aconteceu quando Paulo ele foi fazer a sua segunda viagem missionária, né? Ali na região da Ásia. E eles foram levar uma carta às igrejas para dar algumas diretrizes para a igreja daqueles dias. E Paulo resolve, estava junto Paulo, Silas, Barnabé e também Judas Barsebas, se eu não me engano. E eles foram incumbidos de levar essa carta às igrejas. Depois que eles entregaram essas cartas na igreja, Paulo teve o desejo: vamos descer a Ásia, vamos passar nas igrejas que já existem e vamos lá orar com os irmãos, vamos lá levar uma palavra. E Barnabé não aceitou. Barnabé resolveu ir para outro caminho e lá eles se dividiram. Então Paulo e Silas desceu para a Ásia para visitar as igrejas. E no meio do caminho, depois também visitando as igrejas, ele tem um impedimento. O Espírito Santo ele impede eles de continuar a pregar a palavra ali na região da Ásia. E naquela noite Paulo tem uma visão, um sonho, onde aparece um cidadão, um homem da Macedônia, e este homem pede para Paulo: desce para a Macedônia e vem nos ajudar. E Paulo, impactado por aquele sonho, Paulo impactado por aquela visão, ele toma essa atitude, ele desce para a Europa, né? Para nós hoje é a Europa. Ele desce ali e encontra um grupo de mulheres, né? Lídia, a vendedora do Avon, né? Vendedora do Avon é bênção. Deus é estratégico, amado. Deus ele sabe o que está fazendo. Vendedor gosta de falar e fala mais do que pastor, do que político. Pastor também não é fraco não, pastor gosta de falar também.
E Lídia foi tocada pelo Senhor. Deus tocou no coração dessa mulher. Essa mulher aceitou ali a Jesus. A sua casa toda foi batizada, ela foi batizada, sua casa também. E ela, compungida por Deus, compungida pelo Espírito Santo, foi levada. Aliás, levou Paulo e Silas para a sua casa, não é? E depois de alguns dias pregando naquela cidade, aparece uma moça lá que adivinhava tudo. Adivinhava RG, CPF, número da tua casa. A mulher não era fraca, não. Ela adivinhava, fazia adivinhos, né? E por dias ela andava atrás de Paulo e Silas quando ele pregava. E Paulo recebeu o dom do discernimento. Silas era muito mais velho do que Paulo na fé, tá? Silas já era um crentão no Senhor, né? Na igreja de Antioquia. Era líder dentro da igreja de Antioquia. Paulo estava começando na carreira da fé. Mas Deus deu o dom de discernimento para Paulo. Paulo, opa! Que serve de lição para nós também, que sirva de lição para nós, meu amado. Quando começaram a te elogiar muito, o próprio Jesus falou: você fica esperto. Quando te elogiarem, fala: olha que você está, olha que você está, cuidado, né? Então, que sirva de exemplo para nós também. E essa moça elogiando Paulo e Silas, Paulo tem essa visão, esse discernimento, e repreende o demônio, o espírito daquela moça, e ela parou de adivinhar, já não adivinhava mais nada. Perguntava o número de RG para ela, não sabia nem quem era ela, não sabia nem quem era você. E aquilo que era negócio para aquele povo, eles se revoltaram contra Paulo e Silas, porque eles ganhavam muito cascaio. Você já foi cartomante alguma vez? Não. Vamos falar sério, Márcio. Já foi em terreiro de macumba? Não? Já fez despacho uma vez? Não? Nunca pediu para fazer trabalho? Eu também não. Graças a Deus. Mas é claro, amado, custa caro. Pelo que a gente ouve dizer, custa caro, tem que pagar o preço, né? Pelo milagre, tem que pagar o preço. E aqueles homens ganhavam muito dinheiro com as revelações que essa moça fazia. Quando Paulo expulsa o demônio, eles perderam o negócio deles. A fonte de renda deles foi por terra. Eles tomam atitude, se revoltam contra Paulo e Silas e encarceram Paulo e Silas. Eles são chicoteados, são açoitados, acorrentados e ficam no cárcere. E em vez de Paulo e Silas ficarem reclamando, resmungando, né? Que eu certo, se fosse eu ia ficar brigando, eu ia ficar de bico com o Senhor. Você não? Senhor, sou pregador do teu evangelho, sou pastor, não mereço isso. Essa é a posição dos crentes de hoje. Muitos crentes pensam assim: sou servo de Deus, eu sou o cara de pau. Então, mas quando a gente começa a examinar a Escritura e ver a Escritura, a gente vê que não tem nada disso. Eram homens de Deus, eles, pregando o evangelho. De repente vai para o cárcere, levam uma surra danada lá. Mas eles, à meia-noite, diz a palavra de Deus, que eles estavam adorando a Deus. Meia-noite, a hora que você está dormindo, ou a hora que você está ligadão naquele filmaço, a hora que você já está no terceiro ou quarto ronco. Paulo e Silas estavam orando e adorando a Deus. E diz que houve um terremoto naquele lugar. Houve um terremoto, as paredes caíram, as cadeias, e diz os historiadores que aquela cadeia nunca mais foi usada. Onde Deus passa, Ele traz mudança. Onde Deus passa, nunca mais vai ser a mesma coisa. Aquelas cadeias nunca mais aprisionou ninguém. Então eu quero aqui, amados, tirar algumas lições, que a palavra de Deus serve de exemplo para nós, modelo para nós, que através dela nós aprendemos e conhecemos a Deus, sabemos como Deus age, sabemos como Deus trabalha, sabemos qual é a vontade de Deus. Se obedecemos ou não, é os 500. Mas através da palavra de Deus, a gente passa a conhecê-lo, as atitudes, as suas ações, como Deus trabalha. Eu coloquei aqui como tema desse sermão: a dor de um adorador. A dor de um adorador. Existem muitas falácias, né,
que dizem: vem para o Senhor Jesus e você vai ter todos os teus problemas resolvidos. Vem para o Senhor Jesus que você vai ter um carrão zero. Vem para o Senhor Jesus que Ele vai abrir as portas. Vem para o Senhor Jesus. Mas muitas vezes a gente se esquece, amados, que Deus, Ele tem os seus meios. Deus, Ele tem os seus caminhos. Deus não age da forma que nós queremos que Ele haja, porque Ele é soberano. Ele é Senhor e não você. Ele quem manda, e é do jeito dele e não do teu jeito. Primeira coisa que eu entendo aqui, que Deus, Ele é soberano, amados. Lá no verso 6 e 7 diz assim, ó: atravessaram a região frígia do Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo impediu eles de estar pregando a palavra de Deus. Olha só, amados, Deus agindo, Deus intervindo, Deus trabalhando, Deus operando na vida desses homens. Paulo tinha um projeto. Ele queria descer pela Ásia e pregar para todas as igrejas, levar a palavra de Deus nas igrejas. E Deus o impediu. E diz assim: tendo sido impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e tendo chegado diante de Misia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus... Ué, ele fala que é Espírito Santo, e depois fala que é Espírito de Jesus. Será que tem alguma coisa errada? Na tua Bíblia também está assim, amados? Alô? Som? Tem som? Estão escutando aí, amados? A Bíblia está escrita assim também, não? Primeiro eles foram impedidos pelo Espírito Santo, e depois eles foram impedidos por Jesus, pelo Espírito de Jesus. E aí? Quem que pediu ele? Não, em primeiro lugar quem pediu foi o Espírito Santo, depois foi o Espírito de Jesus mesmo, tá? Eu não vou contrariar a palavra nananina não, tá? Que Jesus é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade. O Espírito Santo também é uma pessoa, terceira pessoa da Trindade. Eles agem em comum acordo. Amém? Amém? Então sim, existe sim, o Espírito Santo também é o Espírito de Jesus, que é Jesus, é o próprio Jesus. Paulo tinha um projeto, Paulo tinha um desejo, um propósito na vida dele, e Deus o impede. Deus cria barreira, Deus fecha as portas e impede que Paulo desça na Ásia para pregar a palavra de Deus. Eu vejo aí a soberania de Deus, amados. Nós também muitas vezes temos projetos e não é muito voltado à palavra de Deus, não. Nós temos projetos muitas vezes que é voltado para nós mesmos, para nosso egocentrismo, nosso querer, a nossa vontade, os nossos sonhos. E queremos que aconteça, desejamos que aconteça, e muitas vezes o Espírito Santo interage, ele opera, ele impede, ele age no nosso meio, e muitas vezes nós ficamos de bicão com o Senhor, porque eu queria que fosse assim, eu queria que acontecesse assim, eu queria que acontecesse assado. Mães, pais, que muitas vezes têm os seus filhos perdidos nas drogas, más companhias, e os pais ficam desesperados, e chegam diante de Deus: Senhor, salva o meu filho, Senhor, resgata o meu filho, muda ele, Senhor, alcança ele, Senhor. Quando Deus começa a agir na vida do filho, porque Deus age, amado, Deus responde a oração, ou não? Deus responde a oração. Ora pelo casamento, casamento não está lá bem, Senhor, conserta meu casamento, conserta minha esposa, conserta meu esposo, muda a vida dele, muda a vida dela. Quando Deus começa a agir, quando Deus começa a operar, porque Deus não opera da forma que você quer, Deus não age da forma que você quer, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele tem os seus meios de trabalhar, Ele quer te abençoar do jeito dele e não do teu jeito. É do jeito dele, amados. Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando Deus muitas vezes quer agir no nosso meio, está trabalhando no nosso meio, em vez de nós nos alegrarmos e entendermos a vontade de Deus, nós fazemos bico para Ele. Diz o Senhor: meus pensamentos não são os teus pensamentos, minha vontade não é a tua vontade.
Minha vontade é vontade de paz e não de guerra, diz o Senhor. Então, amado, a vontade humana muitas vezes ela distancia da vontade de Deus. Mesmo você achando que está dentro da vontade de Deus, mesmo você achando que está fazendo a vontade dele, ele tem poder, ele tem a liberdade de agir da forma da qual ele bem entende, porque ele é Senhor, ele é Deus. Muitas vezes, amados, nós queremos colocar a Deus numa redoma. Não, Deus só opera assim, Deus só vai agir assado. Não se deixe enganar, meu amado. Ele tem o governo de todas as coisas. Tua vida é governada por Ele. Tua vida é conduzida por Ele. Talvez você não esteja entendendo o momento que você está passando, mas certamente o Espírito Santo de Deus abrirá o teu entendimento e o teu coração, e você vai sair glorificando a Deus em nome de Jesus. Porque Deus é soberano, amados. Ele está acima de todas as coisas. Outra coisa que eu aprendo nessa lição, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Nós às vezes pensamos porque somos dizimistas, pensamos porque somos crentes, pensamos que participamos de uma igreja evangélica, nós somos o bambambam, nós somos melhores, achamos que estamos blindados. Isso não é uma verdade. Tem crente, eu já vi crente falar para mim: eu não aceito a enfermidade. Eu também não, eu também não aceito não, mas ela está aí. E o que eu faço? Bom, eu não aceito a diabetes. Falar que a diabetes é Bebete? É esposa do diabo? Pode ser dele, minha não é nada. Mas nós estamos sujeitos às enfermidades. Nós temos um corpo, e digo mais para vocês: Deus, Ele nos deu um corpo para sermos glorificados. Não é isso que eu aprendo na palavra de Deus. Deus, Ele nos dá um corpo para sermos humilhados. Tremendo, hein? Ele nos dá um corpo de humilhação. Jesus, Ele tomou uma posição de humilhação como homem. Ele sendo Deus, Ele se faz homem, vive nas condições de homem, humilhando a si mesmo, se humilha a si mesmo, um corpo de humilhação. Imagina você, Jesus, com dor de barriga. Ele estava sujeito, ou não? Eu não acredito que Jesus ficou enfermo, teve enfermidade, não. Mas imagina Jesus. Credo, pastor, misericórdia, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Jesus, homem. Ele se humilhou, a Bíblia diz que ele se humilhou. Ele se esvaziou dos seus atributos para ser homem. Agora nós, como homens, muitas vezes queremos nos colocar assentado num alto e sublime trono. Eu sou o cara. Eu aprendo com essa lição aqui, amados, que a obra de Deus, ela não nos isenta das aflições. Não é porque você é crente, não é porque você serve a Deus, não é porque você é dizimista fiel, não é porque você frequenta uma igreja evangélica, você estará isento das tribulações, das dificuldades. Não, você é servo de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Amém? Você acredita nisso ou não? O diabo sabe, amados, o diabo conhece os filhos de Deus. Essa moça endemoniada, ela dizia: olha, esses homens são servos de Deus, eles estão anunciando o caminho da salvação. Eu não consigo entender isso, porque o diabo estava falando aquilo, mas algum propósito tinha. Mas eram homens de Deus, estavam pregando a palavra de Deus, estavam anunciando as boas novas, estavam fazendo a obra de Deus, e nem tão pouco passavam por tribulações, foram encarcerados, aprisionados, açoitados. Nos nossos dias, falou de perseguição, misericórdia, pastor. Nós somos servos de Deus, é por isso mesmo, porque aquilo que é do mundo, e o mundo ama aquilo que é do mundo, mas nós não somos do mundo, e o mundo nos odeia, o mundo nos persegue,
Porque nós andamos na contramão do mundo, amados. Andamos na contramão do mundo. Devemos sim adorar a Deus, devemos sim pregar a palavra de Deus, mas nós não estamos isentos de ficar desempregado, nós não estamos isentos de ficar enfermos, nós não estaremos isentos de passar por dificuldades e tribulações. Mas uma coisa eu quero te dizer, meu amado, uma coisa que o mundo não tem, uma coisa que as pessoas lá no mundo, lá fora não têm, é o Espírito Santo da graça. E você tem Ele, meu amado, como o teu consolador, como aquele que te protege, como aquele que te guarda. Esse é o Senhor, esse é o Espírito Santo da graça que habita em nós. Coisa que o mundo não tem. Nós estamos sujeitos aos intempéries da vida, amado, mesmo sendo filhos de Deus. Você não é melhor que ninguém, não. Em tudo, a Bíblia nos ensina que em tudo dá graças. É difícil estar enfermo, dá graça. É difícil estar internado no hospital e dá graça. É difícil estar desempregado, passando dificuldade dentro de casa e dar graças a Deus. Mas é na adoração que Deus diferencia aquele que crê nele e aquele que não crê. É na adoração, amado, é na gratidão. Reconheça Deus em todos os caminhos para que tudo te vá bem, disse o salmista, para que tudo te vá bem. Está desempregado? Não precisa dar glória a Deus. Glória a Deus, estou desempregado. Isso fala quem não quer trabalhar. É ou não é, Deus? Glória a Deus, porque o Senhor é um Deus de oportunidade. Glória a Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai abrir uma porta para mim. Glória a Deus, porque eu sei que Ele tem preparado aquilo que é melhor para mim. Glória a Deus, porque Ele tem algo preparado para mim. Em tudo dá graças. Em tudo, apenas dá graça. Não é porque você é crente, você está imune aos intempéries da vida, não. Meu amado, as dificuldades, elas nos aproximam de Deus. As dificuldades nos faz conhecer a Deus. A escola de Deus é no deserto. É no meio do deserto a escola do Senhor. Porque lá Ele faz milagre. É lá que Ele opera na vida da crente. É lá no meio do deserto, amado. É verdade que ninguém quer ir para o deserto. Eu não quero ir para o deserto. Mas se o Senhor assim o quiser, eu tenho certeza que tem grandes coisas para nós, em nome de Jesus. Outra lição que eu aprendo aqui, amados: as aflições, ela não pode cessar a adoração. Tem muito crente, amado, ele só dá glória quando está tudo bem. Aí é glória, glória, glória. Agora, quando a coisa aperta, ele se cala, ele se entristece, fica de bico. Não quer mais ir para a igreja, não quer mais adorar a Deus. Eu percebo que nas aflições não é para que você se cale, mas para que você profetize. 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 Faça que nem Ezequiel. Ezequiel estava diante de uns ossos secos. Os ossos secos não tem vida, não tem nada, só morte. Às vezes também a nossa vida também é assim. Você só olha e vê só desgraça, tudo dando errado, está tudo despencando, família despencando, salário despencando. Profetiza. O Espírito do Senhor está em você, profetiza. Essa porta vai se abrir. Profetiza. O Senhor tem o melhor para mim. Profetiza. Esse corpo hoje ele está enfermo, mas ele é templo do Senhor. Eu vou glorificar a Deus. Profetiza. Profetiza. O diabo, amados, muitas vezes ele vem colocar pedra no calcanhar, no nosso calcanhar, no nosso sapato, para nos entristecer, para nos abater, para nos desanimar. Mas nós, amados, somos servos de Deus, somos filhos de Deus, e Deus tem um propósito na tua vida. Não deixa o diabo te roubar, não deixa o diabo desviar você desse propósito, amado. Pelo contrário, persista, insista, adore a Deus, glorifique a Deus. Chovendo ou fazendo sol, glorifique a Deus. As dificuldades não podem nos calar. As dificuldades não nos afastam de Deus, pelo contrário, elas nos aproximam de Deus. Paulo e Silas, à meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. Amado, quero dizer para você que quando você profetiza, quando você está aqui louvando a Deus, Deus está operando na tua casa. Você está louvando aqui, vida está sendo liberta lá.
Você está louvando aqui, Deus está operando no teu trabalho, através da adoração. Houve momentos que Israel, amados, esteve diante de outros povos, uma guerra, e eles iam sucumbir. E Deus manda para eles, eles vão vir contra vocês. 2 povos, 2 nações vão vir contra vocês. E vão vir com espada e com lança. Mas vocês vão com violão de corda. Vai lá com o tamborim. Vai lá com a bateria. O que mais? Não chama o teclado, vai lá. Quando eles vierem com vocês com espada e com lança, vocês estarão louvando a Deus. É loucura. Fala a verdade, é loucura. Como é que pode? O inimigo vem comigo com paulada, com um pedaço de pau na mão, e eu vou cantar a Deus diante do meu inimigo. Pode uma coisa dessa? Tem lógica uma coisa dessa? Não tem lógica, a fé não tem lógica, amados. A fé é crer, é acreditar. Diz que aqueles 2 povos, aquelas 2 nações, quando subiram contra Israel, eles começaram a louvar a Deus. A sua misericórdia dura para sempre. O nosso Deus é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Diz que aquele povo começou a se embaralhar lá e começaram a brigar entre eles lá. Israel desceu só para dar um esposo. Quando você louva a Deus, Deus luta por você. Quando você louva a Deus, Deus está curando a tua alma. Quando você louva a Deus, Deus está curando o teu coração. Quando você louva a Deus, a tua família está sendo restaurada. Quando você louva a Deus, uma porta está sendo aberta. Aleluia. É na adoração, amado. É na adoração. Amém, Vagnão? Amém, Vagnão. Wagner é um homem de fé. Está aí, está de pé aí. O Wagner, mas já está comendo até arroz com feijão já, né, Cida? Vai ter fé na Igreja Batista Bíblia Celeste, sim. Esse casal, amados, aliás, Deus tem confundido a medicina. Não é, Silvia? Quando o Wagner, nosso irmão Wagner, amados, é um obreiro de Deus, ainda é e vai ser, e vai continuar sendo em nome de Jesus. Profetizo sobre a tua vida, vai. Aquilo que você me falou naquela quarta-feira, que ia anunciar a palavra de Deus, você vai anunciar a palavra de Deus. Ele falava para mim na quarta-feira: pastor, eu quero ser um pregador da palavra de Deus. E o senhor me fala, irmãos, esse homem fala que é brincadeira, né, Wagner? Amém. Ele foi na quarta-feira, na sexta-feira sofreu um acidente. Os médicos falaram em 1 ano, 2 anos, né, Cida? Até 2 anos. Se ficou, ficou. O que aconteceu, não tem mais jeito. E assim foi. 2 anos se passando, né? Passaram-se 2 anos, exatamente, né, Cida? Depois, que foi o acidente faz 2 anos e 7 meses. De 2 anos para cá, confundindo a medicina. Até os 2 anos, amados, a medicina já tinha entregado os pontos. Ah, não tem mais jeito. Wagner não vai ter mais jeito. Rapaz, eu vi ele andando no vídeo lá e tal. Lá. Vi sentado na cadeira lá, parecia. Aleluia. Glória. Deus é poderoso, Wagner. Deus é poderoso. Aleluia. Então, amados, isso é fé. A fé contraria tudo. A fé contraria a medicina. A fé contraria a lógica. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Aleluia. Isso é fé, amados. É fé. Então não se cale diante das aflições. Não se afaste de Deus diante das dificuldades. Pelo contrário, o adore. Glorifica o nome dEle. Eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua fé, viu, Silvia? Tua fé, a fé do Wagner. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E para encerrar aqui, amados, a verdadeira adoração, ela abala as estruturas nesta terra. Lembra quando Salomão foi inaugurar o templo? O povo se reuniu no templo para inaugurar. Quando Salomão constrói o templo, eles vão consagrar o templo. E lá acontece os levitas estarem todos reunidos naquele lugar. E eles começam a cantar louvores a Deus. Começam a adorar a Deus. Diz que veio uma nuvem naquele lugar, que envolveu todo aquele templo.
E as paredes começaram a abalar, sacudir. A Bíblia chama do Shekinah de Deus, a manifestação da glória de Deus. Amados, quando o povo se põe a adorar, quando o povo se põe a abençoar a vida do teu irmão, a glorificar a Deus, o inferno se abala, a terra se abala, o céu se abala. Aleluia, aleluia, amados. Quando Paulo e Silas estavam adorando, não aquele louvor de boca para fora, que muitas vezes você pode perceber, talvez você até não concorde com esse pastor, mas tem vezes que a gente está louvando a Deus, mas já está pensando na conta que tem que pagar amanhã. Não é verdade? A gente está louvando aqui a Deus, mas está falando de boca, às vezes inconsciente daquilo que está falando, mas está lá, que nem um papagaio, né? Aí acaba o louvor, não aconteceu nada, a pessoa não sentiu nada, não viu nada, o cabelinho do braço não arrepiou. Um louvor que foi cantado de boca para fora. Mas Deus conhece o verdadeiro louvor. Deus, Ele conhece a verdadeira adoração. E Paulo e Silas estavam numa verdadeira adoração. E aquelas paredes se abalaram. As correntes caíram. As cadeias caíram. Meu amado, quando você está adorando a Deus, quando você está prestando o teu culto a Deus, o teu louvor a Deus, Deus, Ele está te curando, Ele está te libertando, Ele está te restaurando, Ele está abalando as tuas estruturas, amado. Esse é o nosso Deus. Meu amado, eu aprendo com Silas, com Paulo e Silas, uma palavra: creia tão somente, creia. Não importa a situação que você está passando, não importa o momento que você está atravessando, não pare de adorar, não pare de glorificar a Deus, não deixe de ser crente no Senhor Jesus. E tem pessoas que só querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Muitas pessoas querem de Deus, mas não querem cumprir a sua palavra. Mas diante das dificuldades, adore a Deus. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas é possível. É possível. E Deus, Ele trabalha, amado. Ele trabalha em meio a um coração aflito. Deus, Ele socorre o desesperado. Deus, Ele socorre o moribundo. Ele é poderoso para transformar o lugar onde você está. Ele é poderoso para transformar a tua família. Ele é poderoso para transformar o teu casamento. Ele é poderoso para transformar a vida do teu filho, amado. Simplesmente creia. Creia. Então somente creia e adore a Deus. Amém, igreja?